função inversa agora. Bem, então vamos lá para a definição de função inversa. Em primeiro lugar, pessoal, para que a gente tenha uma função inversa, ela tem que ser uma função bijetora, tá? E o que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, basicamente, a inversa de uma função f, que a gente vai usar essa notação aqui, ó, f elevado a menos 1, é uma função que vai desfazer a operação executada pela função f. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o conjunto que traz os elementos do domínio, né? E o conjunto B traz os elementos do contradomínio. Então, vamos supor que eu tenho um elemento aqui do conjunto A, ó. Vamos olhar aqui esse primeiro parágrafo. Dado uma função bijetora f de A em B, né? Então, essa função aqui de A em B, certo? Dizemos que uma função g de B em A é inversa de f se para todo elemento pertencente ao conjunto A, então vamos representar esses elementos aqui por esse A minúsculo, tá? E todos os elementos Bzinho pertencentes ao conjunto B, tá? Tal que, quando a gente substituir esse A na função f, nós vamos obter a imagem que será um elemento lá Bzinho do contradomínio B, certo? E quando a gente fizer a volta aplicando a função inversa, o que vai acontecer? Eu vou substituir lá nessa função inversa aqui, que é a função g, esse elemento aqui do contradomínio, que agora vai ser o meu x, certo? Na função g, e eu vou obter quem? Eu vou obter o a. Então, isso é a inversa, né? É uma função que desfaz a operação executada pela função f, tá? Então, a nossa função inversa aqui seria a função g nesse nosso exemplozinho. Então, vamos detalhar mais agora. Observe o gráfico da função abaixo, que é essa função f de x igual a 0,4 vezes x. O que é essa função? É uma função que associa o consumo mensal em quilowatt-hora, olhem aqui para o eixo x, consumo quilowatt-hora, ao valor em reais a ser pago em uma fatura, tá? Então, aqui no eixo y, o valor em reais. Então, por exemplo, se eu consumir 10 quilowatts-hora no mês, eu vou pagar R$4. Se eu consumir 20, eu vou pagar 8, tá? Agora, olha essa função aqui, ó, que é o gráfico de uma função g de x igual a 2,5x, que associa o valor da fatura ao consumo mensal. O contrário dessa função que a gente viu antes, que é a função f. Olha só, o valor agora está aqui no eixo x. Antes, ele estava aqui no eixo y, né? E o consumo está no eixo y. Então, se eu pagar R$4, é porque eu consumi 10 kWh. Viram? É a mesma coisa, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O domínio da minha função f, que são esses valores que estão aqui no eixo x, ele vai ser igual à imagem da minha função g, que são esses valores que estão aqui no eixo y, tá? E o domínio da minha função g, que são os valores que estão aqui, ó, serão iguais à imagem da minha função f. De forma que, vejam só, se eu pegar qualquer valor do domínio de f, tá? Tô chamando esses valores de azinho. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um azinho igual a 30, ó. Tá? Então, vou substituir esse azinho aqui nessa função, 0,4 vezes esse 30, que é o nosso azinho, né? O que eu vou obter como imagem?
12. E o que é esse valor de 12 aqui, ó? É quando eu substituo ele lá na função g, o 12, eu obtenho o 30, que seria o a aqui na minha função f, tá? Uma desfaz a outra, ok? Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Dada a função f de a em b, definida por f de x igual a menos 2x, podemos representá-la pelos seguintes diagramas. Então, vamos pensar que o conjunto A, que é o domínio, é formado por esses elementos, e o conjunto B, que é o contradomínio, é formado por esses elementos. Então, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Vou aplicar a função f, né? Então, basta substituir aqui o x por menos 1, por 0, por 1 e por 2, e a gente vai encontrar as respectivas imagens, ó. 2, então quando eu substituir o x por menos 1, eu obtive como imagem o 2. Quando eu substituir o x por 0, a minha imagem também foi 0. Quando eu substituir o x por 1, a minha imagem, ó, foi menos 2. Quando eu substituir o x por 2, a minha imagem será menos 4. Agora vamos fazer essa outra função aqui, ó, a função g de b em a, definida por g de x igual a menos x sobre 2. Vamos representar aqui pelos diagramas. Então, agora eu tenho b em a. Então, o b é o meu domínio e o a é o meu contradomínio, tá? E aqui eu vou aplicar a função g. Valores do domínio, menos 4, menos 2, 0 e 2. E valores do contradomínio, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vou substituir aqui no lugar do x os valores menos 4, menos 2, 0 e 2 e verificar qual é o correspondente lá no conjunto A. Então, quando eu substituir o x por menos 4, eu obtive 2. Quando eu substituir o x por menos 2, eu obtive 1. Por 0, 0. E por 2, menos 1. O que vocês estão observando aqui, ó? Vamos pegar aqui esse aqui. Quando eu substituir o x por menos 1, ó, eu encontrei uma imagem igual a 2. Agora, quando eu substituir lá na função g, o x por 2, ó, vem pra cá. O que eu encontrei? Uma imagem igual a menos 1, ó. Certo? O que era domínio, na função inversa, virou imagem. O que era imagem, na função inversa, virou domínio. Ok? Vamos pegar outro aqui, ó. Menos 4 na função g. A imagem é 2. Se eu substituir lá na função f o x por 2, olha aqui, o que eu vou obter? Uma imagem igual a menos 4, certo? Ok. Técnica para obtenção da inversa de uma função, né? Como é que eu vou chegar na inversa de uma função? Então, para determinarmos a inversa de uma função, primeiro que ela tem que ser bijetora, tá? F de R em R, definida por f de x igual a menos 2x, procedemos da seguinte forma. Primeiro, a gente pode substituir esse f de x por y, né? E reescrevemos aqui a nossa função, que ficará y igual a menos 2x. Segundo, trocamos o x pelo y e o y pelo x. Então, olha, o y vai virar x e o x vai virar y. Isolamos o y e obtemos a inversa de f. Então, agora que eu já troquei o x por y e o y por x, eu vou isolar esse y aqui, ó, certo? Então, esse menos 2 vai passar para o outro lado dividindo, tá? Mas para ficar melhor a visualização, vamos deixar o y aqui desse lado. Então, a função inversa ficou assim, ó, menos x sobre 2, tá? E a gente pode representá-la por f
elevado a menos 1 de x, que é igual a menos x sobre 2, tá? Agora vamos representar essas duas funções, a f e a sua inversa, no mesmo plano cartesiano. Olha aqui, ó. A f de x é essa cor de rosa, tá? Marquei 2 pontos dela, mais esse 0, 0, 3 pontos, traçamos essa curva aqui que é uma reta. G de x, mesma coisa, traçamos essa curva que é uma reta. Então, vem comigo para cá. Olha esse gráfico, tá? Observe esses pontos. Esse ponto aqui tem coordenadas menos 1 e 2. Agora, olha esse outro ponto aqui da outra função, ó. Tem coordenadas 2 e menos 1, ó. Vocês perceberam que isso aqui tá ao contrário aqui? Não é uma coincidência, tá? Isso é uma característica de função inversa. Ó. Invertido, porque o x é o y é o x, ó. Estão vendo? Vamos pegar mais 2 pontos aqui para comparar. Olha esse aqui, 1 e menos 2, né? Então, quando x vale 1, a imagem é menos 2. Olhem esse aqui, ó. Tá trocado. O que era y, agora é x. O que era x, agora é y. Tá? Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Existe uma simetria em relação a uma reta que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, essa reta bissetriz dos quadrantes ímpares é essa aqui, ó, que eu tô colocando tracejada, certo? Ela forma aqui, ó, um ângulo de 45 graus, certo? É a inclinação dela com o eixo x, tá? E a equação dela é essa aqui, ó, y igual a x. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui são simétricos em relação a essa bissetriz. Esse aqui e esse aqui também são simétricos em relação à bissetriz. Isso aqui vai nos ajudar depois na construção de gráficos de funções inversas. Olha só um pouquinho aqui com relação à simetria, tá? Pontos simétricos em relação à reta suporte das bissetrizes dos quadrantes ímpares. Por que quadrantes ímpares, né? Porque ela passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrantes. E a característica dos pontos que estão nessa reta bissetriz é que as coordenadas são iguais, né? Por isso que a função é y igual a x, ó. O y é igual ao valor de x. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Esse t, por exemplo. Quais são as coordenadas desse ponto, ó? 4 e 4. Vamos pegar um outro ponto que não está aparecendo aqui destacado. Quais são as coordenadas dele aqui? 3 e 3. Então, qualquer ponto que esteja nessa reta bissetriz dos quadrantes ímpares terá as coordenadas iguais, certo? Por isso que eles pertencem, né? O Q, 1 e 1 e o T, 4 e 4, pertencem a essa reta y igual a x, tá? Agora, vejam bem, eu montei um quadrado aqui, né? Um quadrado aqui com 2 pontos que estão na reta suporte, bissetriz dos quadrantes ímpares, e 2 pontos que não estão, certo? Só que esses 2 pontos, eles são vértices opostos de um quadrado, tá? E são simétricos em relação a uma diagonal que não passa por eles. E essa diagonal aqui é a nossa bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, qual é a característica desses pontos? É terem as coordenadas... Opa, só um pouquinho. É terem as coordenadas ao contrário. Então, se o x aqui vale 4, o y aqui desse ponto vai valer 4. Se o y desse pelinho aqui vale 1, o x aqui vale 1, tá? Então, eles são simétricos à bissetriz
dos quadrantes ímpares. Ok, então agora a gente vai para os gráficos das funções inversas. Então, vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui, que é o gráfico de uma função f, e aqui a gente colocou alguns pontos, ó, 1 e 1, 2 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, e 4 e 2. E eu quero saber, né, qual é o gráfico da inversa dessa função f, sabendo, claro, que ela é uma função bijetora, tá? Então, vamos olhar aqui o próximo slide. Antes disso, atenção aqui, ó. Sabemos que o par ordenado xy é ponto da função inversa se e somente se o par ordenado yx é ponto da função f, tá? Que eles têm que ser simétricos, ó. Para obter o gráfico da função inversa, basta transformarmos cada ponto do gráfico de f em seu simétrico em relação à reta suporte das bissetrizes dos quadrantes ímpares. Então, aqui estaria a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? E a gente colocaria pontos simétricos aqui para o outro lado dela, ó, que estivessem à mesma distância, certo? Aí nós poderíamos traçar a nossa função inversa, a função f. Olha lá como é que vai ficar. Olha aqui. Então, esse ponto seria comum, né? As duas funções. Esse 0 e 0 aqui também. Aí, aqui, eu tinha esse ponto, simétrico a ele lá do outro lado, eu vou ter esse aqui, né? Eu sei que ele vai estar projetando aqui com a imagem 2, porque o x aqui dele é 2, ó, da função f. Então, vai inverter lá na função inversa. Esse aqui também, ó, ele tem um 3 para o x, então ele vai ter um 3 para o y, mais ou menos aqui. E esse aqui que tem o 4 e o 2, ele vai ficar como 2 e 4. Colocados os pontos, ó, é só traçar a função inversa e já está pronto o gráfico, pessoal. Tá? Então, lembrando, ó, os gráficos de duas funções inversas, f e f elevado a menos 1, são simétricos em relação à reta suporte das bissetrizes dos quadrantes ímpares. É isso.